Fala pessoal, eu sou o Dilcinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto também muito importante, como não poderia ser diferente. Acento métrico, acentuação métrica, beleza? Que é a acentuação dos tempos dos compassos, ou das partes de tempo dos compassos. Nós vamos dividir em duas aulas. Uma eu vou trabalhar os compassos simples e a outra, o outro vídeo, a outra aula, nós vamos trabalhar os compassos compostos. Se você gosta desse conteúdo, deixa o teu like aí pra gente, beleza? Inscreva-se no nosso canal, pode ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Também compartilhe com alguém que curte música e comenta aqui embaixo o que você achou, sugestões de um próximo tema ou dúvidas que você possa deixar aqui, beleza? O feedback de vocês é muito importante pra gente, faz toda a diferença, beleza? E faz o nosso canal também crescer. Então vamos partir pro vídeo, galera. Então, pessoal, como já foi dito, nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver acento métrico ou acentuação métrica, beleza? E especificamente falando, dois compassos simples, beleza? Vamos aqui na tela, ó. Eu estou usando o livro aqui Mário Mascarenhas, Belmira Cardoso, volume 1. Acento métrico, tá aí na tela. Acento métrico, vamos lá. Os tempos dos compassos têm acentuações fortes e fracas. Eu vou explicar isso aí. Por essas acentuações, pode-se distinguir se o compasso é binário, ternário ou quaternário. Beleza. Na verdade, o que acontece? Os tempos dos compassos recebem acentuações diferentes. Inclusive, eu até queria observar sobre esse termo forte e fraco, né, que é usado na acentuação métrica. Na verdade, não é o forte e fraco de volume, só para deixar claro aqui nesse início aqui, beleza? Na verdade, é o forte e fraco, digamos, como diz o próprio título, da acentuação dos tempos. Vamos dizer assim, da força de cada tempo, do peso de cada tempo, vamos dizer assim, beleza? Então, assim, na verdade, o primeiro tempo de cada compasso, ele é forte, ou seja, ele é mais pesado que os outros tempos, ele é mais acentuado do que os outros tempos, né? Então, no caso do binário, nós vamos acentuar da seguinte forma: primeiro tempo forte, segundo fraco. No ternário, primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro fraco. No quaternário, forte, fraco, meio forte ou terceiro tempo, tem essa característica diferente dos outros compassos. E no quarto tempo, fraco. Então fica forte, fraco, meio forte, fraco. Como tá aí, ó? Voltando aí para a tela. Como tá aqui na tela? Tá aqui os compassos, tá vendo? Ó. Tá aí. Binário, ternário, quaternário. Binário, primeiro tempo forte, segundo fraco. Ternário, primeiro tempo forte, e o segundo e terceiro tempo são fracos. E no quaternário, como está aí, primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro meio forte, como foi dito, e o quarto tempo fraco, beleza? Aí está aqui na partitura, ó, na pauta. Aqui o compasso binário aqui. Primeiro tempo forte, segundo fraco, né? Temos um 2/4, onde a semínima vale um tempo, e eu tenho duas semínimas para demonstrar isso. Primeiro tempo, segundo tempo, forte e fraco. Ternário, 3/4, temos aqui, semínima continua valendo um tempo, forte, fraco, fraco. E o exemplo quaternário é um 4/4, para manter esse padrão da semínima valendo um tempo. Primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro meio forte e o quarto tempo fraco. Inclusive no livro aqui, né, tá dando toda uma conotação que esse F aqui é um F minúsculo. E, na verdade, é um F maiúsculo de forte, beleza? Vou até ajeitar aqui. Então, ó, de novo, tá aí, ó. Quaternário, primeiro forte, segundo fraco, terceiro meio forte e o quarto tempo fraco, beleza? Simples assim. Vamos lá, ó. Partes fortes e fracas dos tempos. O que seria isso? Vamos ler aqui, depois eu explico as minhas palavras.
Cada tempo pode ser dividido em partes de tempo, as quais seguem as mesmas regras das acentuações dos tempos dos compassos. Como assim as mesmas regras? Eu vou explicar isso. Quando o tempo se divide em duas partes, a primeira parte é forte e a segunda é fraca, como está aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2/4, beleza? Eu tenho no primeiro tempo 2/2 e no segundo tempo 2/2, certo? 2/4, sem mínima vale um tempo, colcheia vale meio, 2 colcheias vale um tempo. Quando o autor aqui ele diz que segue a mesma regra, é o seguinte: o que é, se eu tenho um tempo, beleza? Eu tenho um tempo, ó, sem mínima vale um tempo, tá aqui. E aí eu subdividi essa semínima, ou eu dividi essa semínima em duas partes, beleza? Então eu tenho uma subdivisão binária. Como é a acentuação do compasso binário? Não é o primeiro tempo forte e o segundo fraco? Então, quando eu tenho uma subdivisão a 2, eu sigo esse mesmo padrão, forte e fraco. Então, quando eu tenho um tempo dividido em duas partes, vai ser forte e fraco, beleza? Nesse momento, eu não estou acentuando os tempos dos compassos, mas sim eu estou acentuando as partes de tempo, que nesse exemplo aqui são duas partes de tempo. É um tempo dividido em duas partes. Tanto que no primeiro tempo ficou forte e fraco, e no segundo tempo também ficou forte e fraco. Beleza? Por quê? Porque esses grupos assumiram a acentuação. Agora, interessante é o seguinte, ó. Se eu fosse acentuar simultaneamente os tempos e as partes de tempo, os tempos não mudam. Primeiro tempo, forte, e segundo tempo é fraco. Tá vendo? Então eu poderia aqui muito bem acentuar os tempos, forte e fraco, e ao mesmo tempo acentuar as partes de tempo, como está aí na tela, forte e fraco, e aqui em cima eu acentuei os tempos, forte e fraco. Beleza? Só que aqui no livro ele demonstrou as partes de tempo. A gente vai massificar isso aí. Ó, o mesmo acontece, está aqui, ó, quando o tempo é dividido em 3, 4 ou mais partes, onde a acentuação mais forte é sempre a primeira parte. Isso também é legal. Assim como no compasso, que o primeiro tempo é sempre forte, quando eu divido o tempo em partes, a primeira parte sempre é forte. Beleza? A primeira parte sempre é forte. E aqui no momento, vou até colocar aqui, ó. Vou colocar o exemplo aqui, nesse espaço aqui. Vamos imaginar um 2/4, onde apareça a quarta parte, um grupo de 1/4 de tempo. Sem mínima vale um tempo, colcheia vale meio tempo e semicolcheia vale 1/4 de tempo, certo? Deixa eu botar mais um grupo aqui. Vamos completar o compasso. 2 tempos, com 4 figuras de 1/4 no primeiro tempo e 4 figuras de 1/4 no segundo tempo. Então tá aqui. Vamos lá. Eu tenho um tempo dividido em 4 partes. Eu tenho uma subdivisão quaternária, ou quaternário. Como é o compasso quaternário? Primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro meio forte, quarto fraco. Então, essa subdivisão vai ficar da mesma forma. Aqui, ó. A primeira parte é forte, a segunda é fraca, a terceira meio forte e a quarta parte é forte, é fraca, como é no compasso quaternário. Segundo tempo, forte, fraco, meio forte e fraco. Beleza? Da mesma forma. Então, ó, vindo aqui para cima, eu tenho um tempo dividido em duas partes. Subdivisão, binário. Binário, forte, fraco. Forte e fraco. Forte e fraco. Aqui embaixo, o exemplo que eu coloquei, um tempo dividido em 4 partes. Subdivisão quaternário. Então, forte e fraco, meio forte e fraco. Da mesma forma que eu fiz em cima, ó. E se eu fosse acentuar somente os tempos? Se eu fosse acentuar os tempos, nada mudou. O primeiro tempo do compasso binário é forte e o segundo tempo é fraco, tá vendo? Então, simultaneamente, eu tenho a acentuação dos tempos e eu tenho a acentuação das partes de tempo também. Mas no caso aqui, o que eu quis demonstrar para vocês é a acentuação das partes de tempo. Beleza? Então é isso. Vamos partir para alguns exercícios, ó.
deixei até aberto aqui, ó. Marcar o acento métrico dos tempos e das partes de tempo. Aí tá aí fazer a conversão, mas não é o caso aqui agora não. Vamos fazer até aqui, ó. Que é marcar o acento métrico dos tempos e partes de tempo, até aqui. Beleza? O que eu tenho aqui? Um compasso 4x4. C é 4x4, ok? Vamos lá. Nós vamos acentuar o que está escrito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir, eu vou separar tempo inteiro e eu vou separar parte de tempo. E eu vou acentuar dessa forma. O que eu tenho aqui na verdade? Ó, 2,5 no primeiro tempo e 2,5 no segundo tempo. Beleza? A Maria Prioli, ela fala que não precisa acentuar as pausas. Mas vamos fazer o seguinte, para ficar uma questão didática aqui, vamos acentuar as pausas também, tá bom? O que eu tenho aqui no primeiro tempo? 2,5. Como é que fica a acentuação de 2,5? Forte e fraco, lembra? Então, ó, F maiúsculo e F minúsculo. E no segundo tempo? 2,5. Forte e fraco também, ó. Beleza? Quando aparecer parte de tempo, eu vou assumir essa acentuação das partes de tempo. Beleza? Entre aspas, ignorando o tempo inteiro. Mas, como eu já falei anteriormente, a acentuação dos tempos inteiros continua também seguindo juntamente com a acentuação das partes de tempo. E aí eu tenho aqui, ó, no terceiro tempo, eu já tenho um tempo inteiro, tá vendo? Então vai assumir a acentuação do tempo dentro do compasso. Compasso quaternário, 4x4, semínima vale um tempo. Como é a acentuação do terceiro tempo de um compasso quaternário? Meio forte. E no quarto tempo? Fraco. Então, olha como ficou. Forte e fraco, porque são 2,5. Forte e fraco, porque são 2,5 no segundo tempo. Meio forte, terceiro tempo inteiro. E o quarto tempo fraco, porque é um tempo inteiro também. Beleza? Vamos para o segundo compasso. Ó, primeiro tempo, segundo tempo. E aqui eu tenho, no terceiro tempo, uma de 2 tempos. Então, ela está abrangendo o terceiro e o quarto tempo. Como é que eu faço numa situação dessa? Eu vou acentuar a cabeça da figura. Aonde se dá a articulação dessa figura aqui? No terceiro tempo, certo? Então, eu vou acentuar o terceiro tempo desse compasso. Vamos lá, vamos pegar do início. Ó. Primeiro tempo está aqui. Então, é forte, porque o primeiro tempo de qualquer compasso é forte. Segundo tempo do quaternário, fraco. E aqui eu tenho o terceiro tempo. É verdade que esse terceiro tempo, é verdade que é uma figura de 2 tempos que está abrangendo, ou está ocupando, vamos dizer assim, né, o espaço do terceiro e quarto tempo. Mas a articulação dessa figura se dá no terceiro tempo, logo, meio forte. Não importa nesse exercício o prolongamento, importa só a articulação da figura, beleza? Vamos lá, vamos para o terceiro compasso, ó. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo e quarto tempo. 4 figuras no quarto tempo, 2 figuras no terceiro tempo e uma de um tempo no primeiro, uma de um tempo no segundo. Vamos lá, ó. Primeiro tempo forte, tempo inteiro. Segundo tempo fraco. Terceiro tempo meio forte. Se fosse tempo inteiro, sim. Mas quem assume aqui? O grupo de meio. Então predomina nesse momento o exercício 2,5. Predominou quem? A parte de tempo, o grupo de tempo, 2 de meio tempo. 2 de meio tempo, forte e fraco. Pô, Dilcinho, mas o terceiro tempo não é meio forte? Sim, mas nesse momento eu vou acentuar as partes de tempo. Quando aparecer parte de tempo, eu vou acentuar o grupo, as partes de tempo. Quando aparecer tempo inteiro ou figura com a duração maior que um tempo, aí vai prevalecer para mim a localização desse tempo dentro do compasso, entendeu? Aí seria a acentuação do compasso. Olha o quarto tempo aqui, ó. 4 de um quarto. Como é que funciona 4 de um quarto? Forte, fraco, meio forte e fraco. Beleza? Olha o primeiro tempo do compasso seguinte. 4 de um quarto, certo? Ó. Forte, fraco, meio forte e fraco, tá vendo? Aí, o segundo tempo do compasso seguinte. Tempo inteiro, certo? Como é que é o segundo tempo de um compasso quaternário? É fraco,
Tá aqui. Terceiro tempo, 2 de meio. Como é que é 2 de meio? Forte e fraco. Quarto tempo, tempo inteiro. Como é que é o quarto tempo do compasso quaternário? É fraco. Perceberam que eu tenho que ficar ligado nisso? Um momento eu acentuo os tempos. Em que momento é esse? Quando a figura tem um tempo ou mais de duração. Outros momentos eu acentuo as partes de tempo. Que momento é esse? Quando aparece grupos de tempo. Quando aparece parte de tempo. Grupo 2 de meio, grupo de 1/4, beleza? É o que nós estamos vendo aqui. Olha o compasso seguinte na pauta de baixo. Eu tenho primeiro tempo, forte. Lembrando, estamos no quaternário. Segundo tempo, fraco. Terceiro tempo, meio forte. Agora sim. O terceiro tempo eu coloquei meio forte. Por quê? Porque eu tenho um tempo inteiro assumindo aquele espaço do terceiro tempo. Logo, eu estou acentuando esse tempo do compasso, que é o terceiro. No quarto tempo, já aparece o quê? 2 de meio. Como é que são 2 de meio? Forte e fraco. Olha o compasso seguinte. Forte e fraco. Estou acelerando um pouquinho. Segundo tempo, tempo inteiro, fraco. Terceiro tempo, tempo inteiro, meio forte. Quarto tempo, tempo inteiro, fraco. Beleza? No compasso seguinte, já aparece uma situação mais, entre aspas, uma complexidade um pouco maior, talvez, para a interpretação. Eu vou desmembrar isso aqui, porque nós temos uma síncope aí. Eu tenho uma de meio, uma de 1 e uma de meio. Ou seja, essa aqui, ó, de um tempo, ela está, digamos, deslocada, né? Ela está deslocada entre um tempo e outro. Vou fazer assim, ó, que facilita, quer ver? Ó? Vou transformar essa de 1 em 2 de meio, dessa forma aqui, ó. Na verdade, o resultado prático é o mesmo, tá bom? Ó, aqui eu tenho essas 2 de meio ligadas, tá vendo? Que o resultado vai ser exatamente essa semínima aqui. Tá ok? Eu tenho 2 de meio no primeiro tempo e 2 de meio no segundo tempo. Sendo que a segunda metade do primeiro tempo, ela está ligada à primeira metade do segundo tempo, como está aqui na tela. Ó. Tá vendo? Ó. Segunda de meio tempo ligada à primeira de meio tempo do tempo seguinte. Então agora ficou mais fácil porque eu desmembrei. Como é que fica a acentuação de duas colcheias? Forte e fraco. Beleza? Só que eu tenho esse fraco aqui, ó, que é a segunda metade do primeiro tempo, ligando, sendo prolongado à primeira metade do segundo tempo. Lembra que eu falei, quando a figura, fazendo uma comparação aqui, quando a figura tem 2 tempos, eu acentuo só o primeiro tempo dessa figura, porque interessa para mim acentuar só a articulação. Quando for par de tempo, da mesma forma. Eu não vou acentuar aqui, ó, que seria forte, beleza? Só que eu considero forte. Então, se aqui seria forte, digamos assim, aqui vai ser o quê? Vai ser fraco. Aí aqui eu vou acentuar. A segunda metade do segundo tempo, ó, eu acentuo, certo? Se eu fosse ignorar a ligadura, seria forte, fraco, forte, fraco. Como eu não tenho articulação aqui, e sim eu tenho o resultado de uma prolongação, então eu não acentuo. Mas eu considerei que aqui seria forte, ou que aqui fosse forte. Beleza? E ó, no terceiro e quarto tempo acontece a mesma coisa. É a repetição. Então é forte, porque é a primeira parte do terceiro tempo. Aí aqui é fraco. Por quê? Porque é a segunda parte do terceiro tempo que está prolongando a primeira parte do quarto tempo. E aqui, ó, é fraco de novo. Por quê? Porque é a segunda metade do quarto tempo. Parece complexo, né? Beleza? Vamos lá. E para fechar aqui, ó, aí ficou simples de novo. Ficou forte, primeiro tempo. Fraco, segundo tempo. E meio forte, o terceiro tempo. Beleza? E aqui de novo, ó, o terceiro tempo que prolonga o quarto tempo. Só que esse quarto tempo, para mim, não faz nenhuma diferença, assim como aqui não fez. Ó, mais uma vez comparando, tá vendo? Como aqui também não fez. Beleza? Ó, vamos entender. Aqui eu tenho o terceiro e o quarto tempo, certo? Terceiro e o quarto tempo. No início do terceiro tempo, eu tenho uma de meio tempo, ou seja, a primeira metade desse tempo, que é forte, que está aqui, ó, certo?
Essa semínima aqui, ela vai ser a segunda parte, a segunda metade do terceiro tempo e, ao mesmo tempo, a primeira metade do quarto tempo. Mas quem interessou para mim aqui? Interessou a segunda metade do terceiro tempo, que é fraco. Beleza? E aqui foi só a sustentação dessa figura. Beleza? E no final aqui, eu tenho a última parte do quarto tempo, que é fraca. Tá ok? Deixa eu ver mais um exemplo aqui, ó. Vamos fazer mais um pouquinho aqui, ó. Binário. Mesma coisa, vamos acentuar. Ó, continua sendo 2 por 4, semínima vale um tempo. Duas de um tempo, beleza. Compasso binário, forte e fraco. Primeiro tempo é forte, segundo tempo é fraco. Primeiro tempo é forte, o que eu tenho aqui? Duas de meio, ó. Só que aqui não veio aquela barrinha de ligação, né? As colcheias estão separadas. É até melhor para trabalhar aperfeiçoar a nossa visão. Ó, então é forte e fraco. Por que forte? Sim, está no segundo tempo. Como é forte? Está no segundo tempo, mas são duas de meio. Predomina quem? Predomina as duas de meio. Próximo compasso, duas de meio, forte e fraco. E aqui, no segundo tempo, uma de um tempo. Segundo tempo é o quê? Fraco. Porque aqui predominou o tempo inteiro. Ó, o que eu tenho aqui? 4 semicolcheias, 4 de um quarto de tempo. Quanto vale, como se acentua o grupo de um quarto? Da mesma forma que eu acentuo um compasso quaternário. Forte e fraco, meio forte e fraco. Então, nesse primeiro tempo aqui ficou forte, fraco, meio forte e fraco. No segundo tempo, eu tenho duas de meio, forte e fraco. E assim por diante. Ó, primeiro tempo forte, 4 de um quarto, forte e fraco, meio forte e fraco. Primeiro tempo aqui, forte. Segundo tempo, pausa. Vamos acentuar. Fraco, beleza? Mais uma vez, repetindo, eu sei que tem autores que recomendam que não precisa acentuar as pausas, mas aqui, de uma forma didática, eu vou acentuar. Vamos lá, vamos fechar essa pauta aqui, essa lição aqui, fechou. Primeiro tempo forte, segundo fraco, duas de meio, forte e fraco, 4 de um quarto de tempo, forte, fraco, meio forte, fraco. Ó, duas de meio e duas de meio. Óbvio que tem figura de som e figura de silêncio, mas são duas de meio. Forte e fraco, forte e fraco. Duas de meio, forte e fraco, forte e fraco. Uma de dois tempos. Eu acentuo só o primeiro tempo. O primeiro tempo está se dando aonde? No primeiro. Beleza? Ficou meio redundante, né? Essa mínima aí, na verdade, a articulação dela se dá no primeiro tempo, então é forte. Aqui eu tenho duas de meio, forte e fraco, e o segundo tempo aqui, tempo inteiro, que é fraco. Beleza? Eu acho que ficou bem legal essa aula. Eu expliquei no livro, e a gente viu alguns exemplos bastante interessantes, e fizemos dois exercícios aqui completos aqui, um sendo um compasso 4x4, que apareceu até uma síncopa aqui, que nós vimos, e o outro ficou sendo esse compasso 2x4 aqui. Beleza? No próximo vídeo, nós vamos trabalhar também o acento métrico, mas com os compassos compostos, que na verdade não muda muita coisa em relação à acentuação dos tempos dos compassos. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, então.